Hoje você tem aí nações que não aceitam mais esse tipo de sistema, né? O mundo hoje não se abriu. O mundo hoje se libertou desse sistema, né, pessoal? Então, trazendo isso aqui para a igreja, a realidade nossa é a mesma coisa. O que a Igreja Católica fez, por exemplo, na Idade Média, pessoal? Eu vou ficar de pé. O que a Igreja Católica fez na Idade Média? Né? Escravizar a mente das pessoas. Escravizar a mente. Como? Uma das maneiras, não dando a Bíblia para as pessoas. A Bíblia só existia em latim. O povo mal sabia a língua deles. Não sabia latim. Então, pegava uma Bíblia aqui e não sabia ler. Ele tinha que ir lá no sacerdote, lá na igreja. Ele tinha que ir lá na igreja ouvir. O sacerdote fazia pregar, fazia a tradução, porque eles não sabiam. Então, e aí o que aconteceu? Por isso que o trabalho de Lutero foi muito importante. Porque a primeira coisa que Lutero fez foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E colocar a Bíblia na mão de quem? Do povo. Aqui, vocês leem a Bíblia. A Bíblia se popularizou, né? E aí, quando o povo começou a ler a Bíblia, a mente, se abriu. Aí foi a hora que houve a chamada Reforma Protestante, em 1517. A Revolução na Europa. Então, pessoal, a falta de conhecimento destrói o povo. A falta de conhecimento destrói a igreja do Senhor Jesus. Quanto menos conhecimento, menos informação a igreja tem, mais ela é suscetível aos seus adversários. Entendeu? Mais ela é vulnerável aos perigos que tem. Às heresias, aos falsos ensinamentos. Né? E nós estamos vivendo, vocês sabem disso, nós estamos vivendo hoje... É um recreio, né? Nós estamos vivendo hoje um contexto, pessoal, perigosíssimo. Vocês sabem disso. Né? Perigosíssimo. E requer o conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, mais informação a gente tem, mais a gente tem facilidade de lidar com esses perigos que a Igreja do Senhor corre hoje. Entendeu? E nós temos hoje dois tipos de perigos que a Igreja corre, eu diria. Né? Dois tipos. Primeiro, os perigos internos, né? Dois, e os externos, exatamente. Qual a diferença deles? O que se trata dos perigos internos da igreja? São pequenas heresias, distorções bíblicas, teológicas, que ocorrem dentro da nossa igreja. E às vezes a gente se preocupa muito com o testemunho de Jeová, se preocupa muito com essas religiões fora da gente, né? E não nos preocupamos muitas vezes com o que é ensinado e pregado na nossa igreja. Entendeu? E pode ser que, de repente, em cima dos nossos púlpitos, está saindo coisa aí fora do eixo. Tá? Esse dia lá na minha igreja, eu vou dizer da minha igreja, porque da minha igreja eu não posso falar mal, né? Mas não posso falar da igreja do Senhor, mas da minha eu posso falar. Na minha igreja. Né? E aí, foi um pregador pregar lá, e pregando e tal, a mensagem foi muito boa. Um rapaz jovem, muito bom, acho que ele é um grande pregador, entendeu? Porém, ele falou duas coisas lá, eu não sei se pelo fato da gente ser professor, então a gente tem uma audição clínica, né? Enfim, então, o que a pessoa está pregando lá não tem jeito, sabe? A gente às vezes fala, não quero falar nada, não vou falar nada, mas não tem jeito, o senso crítico da gente, sabe? Aí, a mensagem dele foi boa, excelente, sabe? Mas ele falou duas coisas lá que eu faria uma observação. Primeiro, ele disse o seguinte, ele falou que Deus precisou nascer. Deus precisa de uma coisa. Ele disse. Ele falando que Jesus veio aqui, se encarnou, aí ele disse essa expressão, Deus precisou nascer. Aí tá vendo? Aí eu falei, bom, isso aí é meio complicado do ponto de vista teológico, entendeu? Primeiro que Deus não precisa. Deus não precisa. Simples. Ele é Deus. Ele não precisa de absolutamente nada. Ele basta a ele mesmo. Entende? Outra coisa, nascer. Deus
Deus não nasce. Deus não nasceu. Agora, se você falar que ele se humanizou, aí se torna mais teologicamente mais plausível, entendeu? Deus se humanizou, aí sim, que foi o que aconteceu com Cristo. E eu já falei disso aqui em aulas passadas. Deus se humanizou em Cristo, aí está tudo certinho. Mas Deus precisou nascer? Foi o que ele falou. A outra coisa que ele falou na pregação dele foi que na oração a gente não precisa pedir. Na oração a gente tem que requerer, exigir de Deus, porque como filhos nós temos direito. Outro problema, tá vendo? Outro problema do ponto de vista teológico. Por quê? Porque se você exige de Deus, né, se você coloca Deus contra a parede e fala, o senhor tem que me dar, porque eu sou filho, eu sou herdeiro, logo então eu tenho direito a tal coisa, então o senhor tem que me dar. Então, esse tipo de compreensão se choca com a graça de Deus. Entendeu? Ou você exige de Deus, ou então Deus não é gracioso. Porque se eu recebo pela graça, como é que eu exijo de Deus? Até porque para receber, você vai ter que morrer. Exatamente. Deus vai morrer. Então, tá vendo? Se choca com a graça. Outra coisa, esse tipo de ensino, que eu estou só dando um exemplo para vocês aqui, é o que o pessoal da confissão positiva ensina. O pessoal da teologia da prosperidade, entendeu? O pessoal da teologia coach, as igrejas neopentecostais como o Mundial do Poder de Deus, Internacional da Graça de Deus, Universal do Reino de Deus. É o que esses caras pregam. É exatamente isso. Exigir de Deus. É a questão do determino, né? Eu determino tal coisa. Tá. Entendeu? Então, eu quero voltar aqui ao que eu estou dizendo. Isso é um problema interno. Tá vendo? E esse menino que estava pregando lá, ele é da minha igreja. Ele não é um falso profeta. Entendeu? Compreendeu? Ele não é islâmico, ele não é budista. Ele é da minha igreja. Mas, de repente, tá vendo? Em cima do nosso púlpito, é pregado muitas vezes coisas que levam as pessoas a acreditarem. E muita gente acredita, porque vocês sabem que, na grande maioria, a nossa igreja é composta de leigos. Nem todo mundo tem um curso teológico, nem todo mundo tem aquela capacidade de discernimento teológico, né? A pessoa simplesmente, que beleza. Até porque foi uma mensagem muito boa. Entendeu, pessoal? Então, isso eu chamo de problema interno. Isso acontece muito aí nos púlpitos do Brasil afora. Se acontece na minha igreja, acontece na sua, em qualquer igreja. Entendeu, pessoal? E aí, o que eu digo a vocês? Esses problemas que ocorrem internos, né? Dentro da nossa casa, né, da casa do Senhor, da igreja onde congregamos, eles precisam ser corrigidos. Porque a tendência, se não for corrigido, ele aumenta. Vai ganhando gravidade, proporção. Se a gente pegar a teologia da prosperidade, triunfalismo, esses ensinamentos do movimento neopentecostal, eles começaram assim, pequenininho. Começou assim, uma coisinha assim, simples, mas foi ganhando proporção. Né? Se você for dar uma olhada na origem desses ensinos que foram nos Estados Unidos, né? Começou lá com algumas pessoas lá, você vai ver que eles começaram assim, de forma, entendeu? Dentro de uma classe da escola dominical. Começou e, de repente, o negócio saiu das quatro paredes da igreja e ganhou proporção e se tornou um movimento absolutamente muito forte, que é o caso, por exemplo, da teologia da prosperidade. Entendeu? E uma coisa forte mesmo. Certo? E aí, daqui a pouco, já tinha grandes homens de Deus, pregadores, pregando teologia da prosperidade na televisão americana. É o caso do Benny Hinn, por exemplo, o caso do Kenneth Reagan, é o caso do Morris Cerullo, apenas para citar alguns nomes aqui. Gente de peso, entendeu? Homem. E aí o negócio ganhou uma proporção que veio para o Brasil no início da década de 80, entendeu? E aí, aqui no Brasil, ganhou um espaço gigantesco. Né? E até hoje está aí, a gente está convivendo com a teologia da prosperidade hoje. Certo? Professor, o senhor acha que o G12 era bom para fazer essa discussão? Sim, sim. Embora, Diego, no meu ponto de vista, o G12 ele começou mais com uma estratégia de evangelização, por causa da questão do método celular.
né? E aí, mas às vezes Só que aí depois, com o passar do tempo, trouxe esse problema para dentro do próprio movimento. Né? Aí foi onde complicou a coisa. Né? Aí começou a ter aqueles encontros, né, de espirituais, e desses encontros tinha regressão, tinha um bocado de coisa estranha. Né? Então, esse movimento aí, ele ganhou assim, uma distorção muito grande depois. Né? Mas não foi assim no seu começo. Entendeu, pessoal? Olha, o problema de você criar uma serpente é que você começa com ela pequenininha, né? É igual o leão. O leão, quando ele é novinho, é a coisa mais lindinha, o gatinho. Né? Mas ele vai crescer. E quando ele crescer, ele vai ganhar a proporção de um leão. Né? Então, a mesma coisa são as heresias, os falsos ensinos. Entendeu, pessoal? E um outro detalhe que eu quero aproveitar esse ponto aqui, para a gente compartilhar, é que todo tipo de heresia, ele encontra pessoas que dão crédito aqui. Entendeu? Por que existe, Diego, o falso profeta? Porque tem quem acredita nele. Entendeu? Por que existe o artista? É porque as pessoas compram a arte dele. Sendo bom, sendo ruim também. Tem gente, por exemplo, que acha que a Anitta é a maior cantora do mundo. E consome os produtos que ela produz. Aquelas coisas horrorosas. Entendeu? Tem gente que acha que o Pablo Vittar é o maior cantor do mundo. Entendeu? Tem gente que acha que o Amado Batista é o maior cantor do mundo. Entendeu? E aí você vai fazer o quê? Né? Então, tem gente que acredita. Eu já falei numa aula minha aqui, e vou repetir de novo, Diego. De novo. Parece que eu lembro, eu vou ficar calado. Pois é. Se alguém abrir uma igreja ali, na esquina, e colocar ali na placa assim, Igreja dos Idiotas. Entendeu? Olha o nome da igreja, está na placa lá, irmão. Igreja dos Idiotas. Vai ter gente que acredita. Entendeu? Essa semana o nosso pastor Clarimundo, eu congrego com ele lá. E aí ele falando sobre o Henrique Cristo. Aquele cidadão lá do Paraná, que ele se intitula o Messias. Né? Quer dizer, nós que temos a clareza da palavra, né, o evangelho da verdade, sabe que ali é um mentiroso, é um falso profeta. Mas tem gente que acredita nele lá. Entendeu? A igreja dele lá é grande, ó, cheia de gente. Depois que o pastor falou, eu fui dar uma pesquisadinha, sabe? Na internet, fui olhar, saber mais um pouco, eu pouco ouvi falar dele. Rapaz, o camarada tem uma estrutura gigantesca lá, no Paraná, que ele é de lá, de Curitiba, na região metropolitana de Curitiba. Ele tem um templo, tem uma propriedade lá, que tem a igreja dele lá. E lá funciona a igreja dele, ele mora lá, tem editora, tem canal de internet, tem acesso à rádio, televisão, a estrutura do cara. Então, como é que um camarada ganhou uma estrutura dessa? Porque tem gente que acredita, que banca, que crê. Entendeu, pessoal? Então, esse é o problema. E aí você tem os problemas externos, né, que são os desafios que a gente enfrenta, pessoal, fora das nossas quatro paredes. Aí tem as outras seitas, aí você tem a política partidária. A gente está vivendo isso hoje, nesse ano eleitoral. As pessoas confundindo política com fé cristã, misturando Bolsonaro com o evangelho, misturando Lula com o evangelho, e vira uma salada, uma coisa terrível. Pastores que estão aderindo aí ao lulopetismo, gente que está indo lá abençoar o cidadão, as ideias, as bandeiras deles lá que eles defendem. Semana passada, teve eu tive um outro PT da igreja. Eu vi aqui. Por causa de política. A Marina Silva. A Marina é evangélica. Vocês sabem disso, né? Agora está defendendo o PT, defendendo o... sempre. Então, está aí um exemplo, pessoal, que eu estou dizendo a vocês. Então, esses são os desafios
externos da igreja que a gente tem. Né? Perseguição ideológica, perseguição da mídia, né? Entendeu? Então, enfim. E aí, no meio dessa guerra, pessoal, o que é importante? Qual é a maior arma que nós temos, que dispomos? Ou pelo menos uma das. O conhecimento da palavra de Deus. É uma das maiores armas que a gente tem. Não vou dizer que seja a única, mas é uma das mais poderosas que a gente tem nesse tempo que a gente está. Com certeza. Saber, ter o conhecimento, ter a clareza. Entendeu? Se posicionar. Entendeu, pessoal? O grande problema hoje não é você responder que é. Escute o que eu vou falar. O grande problema hoje não é você responder que é você responder por quê. Se é crente, se é evangélico, se é cristão, se é protestante, se é pentecostal, se é arminiano, se é calvinista, sou. Mas por quê? Por que você é? Quais as razões? Você crê em Deus? Sim, creio. Por quê? É aí onde está o grande desafio de muita gente hoje. Porque falar que é fácil. Eu sou, tá. Hoje em dia está todo mundo aí querendo ser evangélico. Virou moda ser evangélico. Os artistas aí, todo mundo se convertendo. É porque o Wesley Safadão é crente agora, batizou lá em Israel. Entendeu? Isso aí abre uma brecha, né, pastor? Porque se a gente pegar o exemplo, vamos pegar assim, no contexto mais. Se institui também como cristão, Neymar, por exemplo. Você vê balada, cheio de tatuagem, aquelas bagunçadas todas. Aí quando vai jogar campeão, bota o passo de Jesus te ama, não sei o quê. E isso para a nossa geração de jovens hoje, querendo ou não, acaba que ele é um influencer também, né? Vê ele e fala assim, mas ele pode fazer isso, fazer aquilo, e é cristão, e eu também posso. Acaba que abre um grande porta aí. É verdade, é verdade. É o desafio que a gente tem, né? Tá vendo, pessoal? O que é o conhecimento? A gente tá, olha, nós estamos vivendo uma época hoje, é complicado, porque nós estamos acostumados as pessoas fazerem o caminho como? Do mundo para Cristo. Esse é o caminho. Entendeu? Vem lá do mundo, das trevas, do pecado para Cristo. Mas hoje a gente está vivendo uma outra fenomenologia. As pessoas estão saindo do caminho de Cristo e voltando para o mundo. As pessoas estão fazendo o caminho inverso. Meu Deus. Então, como é que a gente explica isso? Que uma coisa é quando vem de lá para cá. Aí você explica, você consegue explicar isso teologicamente. O evangelho entrou, transformou, impactou e tal, aquela coisa. Mas como é que você explica quando alguém sai daqui e vai para lá? Volta para as trevas. Estava aqui, disse que era crente, aceitou o evangelho, tinha uma vida cristã, tinha uma família cristã e agora voltou para lá. Não, agora eu vou voltar para lá. É o caso, por exemplo, desses cantores agora aí que está aí. Vão fazendo o caminho inverso, saindo do gospel e voltando para cantar o secular. Voltando para lá. Como é que você explica isso para o mundo? Entendeu? Como é que fica a questão do poder da eficácia do Evangelho de Cristo? Aí dá para você acreditar que essas pessoas realmente foram transformadas pelo Evangelho de Cristo? Como é que fica isso? Diante do mundo. Entendeu? Porque a gente entende, mas o mundo não entende. O mundo coloca todo mundo assim no mesmo saco, fecha a boca assim né? E eles não sabem dividir, separar. Entendeu, pessoal? Nós sabemos, mas o mundo não sabe. Eles acham que é tudo igual. Né? Então, pessoal, resumindo, o nosso desafio é conhecer a palavra de Deus. Essa é a proposta da teologia. Entendeu? A nossa proposta é conhecer a palavra de Deus. Conhecer o Evangelho de Cristo. Entendeu, pessoal? Conhecer aos detalhes do Evangelho de Cristo. Certo? Com isso a gente fica muito mais preparado para a gente enfrentar esses desafios que a gente está aí. Entendeu? A igreja hoje, Diego, é uma igreja que ela não... O nosso desafio não é evangelizar o mundo mais hoje. É evangelizar a própria igreja. Pelo menos manter o que tem dela, né? Então, eu quero adaptar a igreja comum. Tem um teólogo americano que trabalha muito na área de evangelização. Larry Page. Ele escreveu até um livro na década de 80 chamado Missologia, a missão transcultural da igreja.
Ele diz que existem dois processos no tocante à evangelização. Existe o processo da evangelização e existe o processo da reevangelização. Qual é o processo da evangelização? É pregar Cristo. Qual é o processo da reevangelização? É pregar Cristo de novo, a quem já conhece Cristo. Está entendendo? Então, o desafio nosso hoje, irmã, não é mais evangelizar, dar Jesus para as pessoas. É evangelizar quem já é crente. Porque as pessoas estão abandonando os pressupostos da fé. E é mais difícil, né? As pessoas estão abandonando, meu filho, os fundamentos da fé. Os crentes estão abrindo mão, Igor, dos fundamentos da fé em Cristo. Está voltando para lá, entendeu? E aí como é que você faz? Aí você tem que evangelizar um crente. Ô, irmão, é o seguinte, Jesus te ama. Você está falando com um crente. Você entendeu a gravidade da situação nossa? Você tem que evangelizar um crente. Daqui a pouco você tem que pegar um folheto e entregar o folheto para o crente. Ô, irmão, Jesus te ama, morreu por você. Já pensou a que ponto a gente chegou? Mas é a realidade nossa hoje. O professor de sociologia explicou para a gente isso algumas aulas atrás. Usou, a gente deveria serve para várias coisas na sociedade. São estágios. Ele usou como o primeiro estágio, ele se converte. Aí o segundo, ele se mantém na fé. No terceiro, ou ele aprofunda, ou ele estagna. Se ele estagnar, ele volta para o mundo. Porque ele pensa assim, eu sou salvo, eu estou aqui, eu não passo. E ele não procura se aprofundar. E aí, nesse momento, ele acha que não tem mais para onde ir. Na primeira oportunidade que ele vai ter. Quando ele se aprofunda, aí pode vir a dificuldade que for desenvolver mais. Então, são os estágios que ela estava explicando para a gente. Interessante. Tem um pregador na internet, eu não me lembro aqui a fonte para me citar para vocês. Lembrei o nome dele, Elias Rodrigues. É um moreninho. Depois vocês entram lá no YouTube, pastor Elias Rodrigues. Tem essa pregação dele, que ele fala. Ele fala uma coisa interessante. Ele fala sobre as 3 gerações da igreja evangélica no Brasil. Da igreja evangélica. Aí ele diz o seguinte, minha filha. A primeira geração, que seria a geração dos nossos fundadores, dos pioneiros, era aquela geração que dizia o seguinte, tudo é Deus. De manhã é Deus, de tarde é Deus. Dormir é Deus, acordar é Deus. Deus em todas as coisas. Fazia aniversário para fazer um culto. Comprava um carro, ungia o carro. Enfim, Deus. Aí vinha a segunda geração. A segunda geração diz assim, tudo é Deus. Mas a gente pode acrescentar mais alguma coisinha, entendeu? Compreendeu? Não, tudo é Deus, continua sendo Deus, não tem problema. Mas nós podemos acrescentar aí algumas coisinhas. Né? Afinal de contas, o mundo está se desenvolvendo. Então a gente pode continuar com Deus, mas vamos colocar alguma coisinha a mais. Entendeu? Aí vem a terceira geração, que é a nossa hoje. Para que Deus? Para que Deus? Não precisa Deus não. A gente mesmo decide. Eu mesmo sou dono do meu próprio destino. Aí você cai na questão do absolutismo medieval, do antropocentrismo medieval, que definiu o homem como o centro de todas as coisas. Entendeu? O absolutismo francês. Entendeu? O absolutismo inglês. O antropocentrismo das escolas teológicas liberais americanas nos Estados Unidos. Tá certo, pessoal? O liberalismo teológico lá na Alemanha, no início do século XX, com Karl Barth, Paul Tillich, Pannenberg, entendeu? Jürgen Moltmann e tantos outros teólogos liberais que ensinavam isso. O homem é o centro de todas as coisas. Aí é exatamente a geração que está vivendo hoje. Então, para que Deus? Se eu sou o centro, se cabe a mim decidir todas as coisas, para que Deus? Entendeu? A gente está vivendo isso hoje, nesse ano eleitoral. As pessoas acham que o voto da gente é quem vai definir tudo. Ninguém está parando para analisar que quem define tudo é Deus. Entendeu? Por isso que a gente tem que se voltar para o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas tem que reconhecer Ele. Falou, Senhor, qual é a tua vontade? Me direciona. Me dá uma direção, me dá uma luz. Não, ninguém quer saber disso. Está compreendendo? É bem o que o Diego realmente colocou aí.
Então, pessoal, o nosso contexto hoje, se eu tivesse que dar aqui um diagnóstico para vocês, o que é o nosso contexto hoje, do ponto de vista teológico? Gravíssimo. Entendeu? Gravíssimo. E nós só temos uma arma para combater isso aí, é o conhecimento da palavra de Deus. Entendeu, pessoal? É muito importante o conhecimento da palavra. Bom seria que as salas dos seminários estivessem cheias. Entendeu? Bom seria que as salas das nossas escolas bíblicas dominicais estivessem cheias. Entendeu, pessoal? Bom seria que os cultos de ensino, que o seu pastor ensina, estivesse cheio, a igreja estivesse cheia. Mas, infelizmente, são as reuniões mais evasivas, são as reuniões de ensino da igreja. Agora, se tu fizer uma campanha lá, que o camarada vai revelar a identidade do outro, aí enche. E nada contra, assim. Eu creio que o Espírito Santo revela. Entendeu, pessoal? Eu sou pentecostal, viu, Igor? Eu falo língua estranha, sou pentecostal, tá? Mas, eu só estou dizendo para vocês a prioridade, a falta de prioridade hoje. Se você fizer um show e você trazer o Fernandinho aí, lá na sua igreja não cabe. Na verdade, tem que fazer lá no estádio. Entendeu? Deve ser ver. Entendeu? Agora, traz um professor para dar uma aula de teologia, por exemplo, dar uma aula de Bíblia. Não vou falar da teologia, não, mas vou falar da Bíblia. Entendeu? Organiza lá na sua igreja lá e leva lá, eu lá. E leva lá na sua igreja e anuncia lá. Viu, Diego? Mas no dia que o senhor for, não vou anunciar, não. É verdade. Pois estava cheio. Pois é, por isso estava cheio, porque se falasse não ia ninguém, né? Anuncia o João Batista Rosa, por exemplo, nosso diretor. Entendeu? É só um exemplo que eu estou dando, só para descontrair vocês. Quer dizer, um mestre da palavra, alguém que vai ensinar a palavra. O povo não vai. Gente, olha aqui, vocês não acham alguma coisa que eu falo aqui? O pessoal parece que gosta de viver na ignorância. Parece que as pessoas gostam de viver, mano, na ignorância. Entendeu? Gostam de ser enganado, ludibriado. Meu Deus! Tem uma frase que fala que a ignorância é uma tática, né? Porque se a pessoa está errada, mas ela não sabe que está errada, ela está certa. Isso eu falo até mesmo na nossa lei. Porque se consegue provar que se infringiu uma lei sem saber que você está infringindo ela, você é absoluto. Fui lá e, por algum momento, você vai, não dei na conta, não tem como você falar porque na direção, não. Vamos dizer que você foi lá e vem de um país diferente e cometeu uma infracionária. Se você provar que você não conhecia a lei, você não vai pagar por ela. Verdade. Bom, dito isso, pessoal, eu quero começar falando com vocês aqui sobre um pouco do... Só recapitular a questão da história da teologia. A teologia não foi uma área do saber humano que já nasceu pronta, né? Foi um longo e difícil caminho até chegar como nós já temos hoje. Né? Hoje nós temos uma... Pessoal, olha aqui. Hoje nós temos uma teologia pronta. Entendeu? Hoje nós temos um sistema teológico prontinho. A doutrina de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, dos anjos, do homem, do pecado, da salvação, da igreja, das últimas coisas. Ou seja, você tem esse sistema hoje todo prontinho. Antigamente não era assim. No começo da igreja, especialmente no primeiro século da igreja, não tinha esse sistema. Entendeu? As doutrinas elas eram aleatórias assim. Está entendendo? É como se você jogasse numa mesa as peças tudo misturado, aí você tem que separar. Deixa eu ver aqui qual que é. Então, não havia essa ordem, esse sistema. Por isso que quando nós estudamos a teologia sistemática, ela estuda justamente essa ordem de doutrinas. Entendeu, pessoal? Então, até o primeiro século, a igreja não tinha isso. Agora, você imagina a dificuldade que era para pregar o evangelho naquela época. Não era fácil. Porque não havia um sistema definido, não havia um método definido. As pessoas chegavam assim, tipo assim, um exemplo, Jesus ressuscitou e tal, e tal. Esse é o testemunho que eles davam. Não havia uma Bíblia, vocês sabem muito bem. Na época da igreja primitiva não existia Bíblia. Entendeu? A noção que eles tinham era o Antigo Testamento, não havia o Novo Testamento ainda. Porque o cânon do Novo Testamento ainda não tinha sido concluído.
Então, a pregação dos apóstolos, minha filha, foi um grande desafio. É por isso que eles só tinham uma tônica só, a ressurreição de Cristo. Era o que eles pregavam. Mostrando que Cristo era o Messias, que Cristo era o Filho de Deus, que ele morreu e que ressuscitou. Essa era a tônica deles. Entendeu? Mas não havia profundidade, meu filho, nisso. Isso complicava um pouco. Entendeu? Por isso que quando o evangelho foi lá para o mundo grego, por exemplo, Corinto, Filipos, Éfeso, em Colossos, naquelas cidades do mundo grego, quem que foi pregar o evangelho lá? Paulo. E por que Paulo? Porque Paulo, minha filha, foi o homem que Deus preparou para levar o evangelho a esses lugares. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Porque ele tinha as credenciais para pregar o evangelho. Paulo já tinha mais profundidade. E foi exatamente, pessoal, eu já disse isso aqui na aula, e foi exatamente Paulo o grande sistematizador da nossa fé cristã. Foi ele o homem que organizou esse esboço. Foi ele. Aí depois dele veio outros, né? Conforme a gente vai ver aqui, rapidão aqui. Mas começou com ele. Entendeu? Por isso que foi um grande desafio para Paulo, né? Pregar o evangelho no mundo grego. Porque vocês sabem que os gregos eles foram os criadores da filosofia. Entendeu? Então, os gregos não se satisfaziam simplesmente chegar lá e falar, Jesus Cristo é Deus e ressuscitou e você tem que crer nele. Isso não ia satisfazer um grego. Um judeu, sim, porque os judeus não eram um povo assim tão intelectualizado, mas os gregos, que eram gentios, não. Entendeu? E aí, o que Deus faz? Deus levanta quem? Saulo de Tarso. Ele tem um encontro com Cristo lá na estrada de Damasco, vocês conhecem a história? Literalmente cai do cavalo. Né? É até a musiquinha, né? Repetitivo. Qual é? A musiquinha era 5 minutos falando que estava no cavalo. Sim. É, verdade. E aí, irmão, Deus levanta quem? Paulo. Paulo era fariseu, você sabe disso. Como você bem colocou, estudou aos pés de um dos maiores mestres daquela época, que era Gamaliel. Gamaliel, ele era praticamente diretor de uma escola de filosofia e do judaísmo em Jerusalém. Gamaliel, ele foi simplesmente o mestre de Paulo. Entendeu? E aí, Paulo falava 4 idiomas. Ele falava grego, ele falava aramaico, ele falava grego, hebraico, aramaico e latim. Era romano, ele era cidadão romano. Ele falava os 4 idiomas fluentemente. Então, é o seguinte, Paulo foi um preparado para isso. Por isso que Paulo levou o evangelho aonde os outros não puderam ir. Essa é a razão, pessoal, que os demais apóstolos do Senhor Jesus Cristo só ficou em Jerusalém, só ficou por ali. Entendeu? Ninguém saiu dali. Pedro não saiu, João não saiu, ninguém. Eles ficaram por ali mesmo. Porque eles não tinham condições intelectuais, linguísticas de sair fora dali. E havia um outro problema. Olha aqui. E havia um outro problema, pessoal, gravíssimo. A questão da mentalidade. Eles achavam que o evangelho, que a salvação era só para eles. Jesus veio, mas veio para os judeus. Jesus veio salvar, mas salvar os judeus, não os outros. Por isso que Pedro teve que tomar aquela lição séria lá naquela visão do lençol em Atos. Quando ele tem aquela visão do lençol que vem descendo, né? Com todos os répteis. Não era vaquinha, porquinho, não, era répteis. Animais absolutamente imundos do ponto de vista judeu. Até para nós. Talvez para nós, assim, não tanto, porque a gente tem algumas aberturas na nossa cultura, né, por exemplo. Mas o judeu, pelo amor de Deus, eles são absolutamente dietéticos. Né? E aí aí vem aquela voz e fala para ele, agora tu mata cada um deles aí e faz um churrasco. Pedro na hora, opa, na minha boca, de jeito, olha só, na minha boca nunca entrou coisa imunda, ritualismo, conservadorismo do judaísmo. Aí muita gente critica, tá vendo a visão? Era a visão que ele tinha, meu filho, ele foi formado naquilo, aí.
Uma pessoa que é formada, irmã Habib, a vida inteira naquilo, você quer que ele reaja como? Quando tu vai pregar um evangelho, por exemplo, a um católico, aquele bem católico mesmo, qual você acha que vai ser a reação dele? Eu acho que é verdade, a minha Maria não presta não, né? Então quer dizer que a minha igreja ensina tudo errado. Tu acha que ele vai aceitar isso passivamente? Qual vai ser a reação dele? A hostilidade. Porque ele foi formado naquilo. Uma coisa que o Diego, ele colocou muito bem, muito bem. Quando você é formado em determinado sistema, aquilo para você é uma verdade. É uma verdade. E quando alguém chega e diz que não é, qual é a sua reação? Entendeu? Por isso que é necessário, muitas vezes no processo da evangelização, você ter o evangelizador, o pregador, enfim, ter paciência. Entendeu? Compreender que a nossa mensagem confronta as pessoas. Além de confrontar os seus pecados, né, confronta também a sua mentalidade, a sua forma de pensar, a sua perspectiva de ver o mundo. Entendeu, pessoal? Aí, então, Pedro falou, não, na minha boca não. O Senhor falou assim para ele, a voz que era Cristo. Não chame de mundo aquilo que eu purifiquei. O Senhor falou, então você não come isso não, então tá bom, eu vou tirar isso aqui, vou dar só o que você quer. Não foi isso que Jesus fez. O Senhor falou que não chame de mundo. As mesmas coisas que você está vendo aí, eu vou purificar. Jesus estava falando, se referindo ao quê? Aos gentios. Aos gentios. Ele não queria pregar para gentio. Ele sabe muito bem, na visão dele lá, ele não queria ir na casa do centurião Cornélio. Cornélio era um romano. Ele falou assim, não vou lá não. E quando foi para que eles tomaram conhecimento da conversão de Saulo, ninguém acreditou. Saulo? O Saulo não. Entendeu? E aí, pessoal, o que ocorre? Por isso que Deus, o que Deus faz? Deus é sábio. Eu estou te falando aqui do ponto de vista histórico, do que é conhecimento teológico. O que Deus faz? Deus levanta Paulo. Por isso que Paulo foi necessário ao cristianismo. Eu quero concordar aqui com a afirmação de um historiador contemporâneo de Paulo, que ele aqui, Justo Gonzalez, esse historiador aqui. Ele diz que Paulo foi necessário ao cristianismo. Tinha que ter um Paulo, ou pelo menos alguém no perfil dele. Porque foi Paulo que alcançou o mundo gentil. Sabe aquele lençol que Jesus mandou que Pedro comesse? Ele não quis comer? Paulo comeu tudo aquilo que tinha lá. Ele comeu tudo. Não sei se tinha rato, se tinha cobra lá, não sei. Eu só sei que o que tinha no lençol, Paulo comeu. Está entendendo a minha metáfora? Paulo comeu tudo aquilo lá. Paulo foi o que digeriu a glória de Jesus. Ele digeriu tudo aquilo do ponto de vista do Evangelho. Ele foi onde os outros não puderam ir. Entendeu? Ele foi preparado para aquilo. Entendeu? Então aí a gente percebe, pessoal, como é importante a questão do conhecimento da palavra de Deus. E tem mais um detalhe que eu quero deixar para vocês aqui, um conselho prático. Vocês recebem? Sim ou não? Deus nos usa conforme a capacidade que temos. Quer que eu repita? Deus nos usa conforme a capacidade que temos. As condições que temos. Você tem pouco? Deus te usa pouco. Você tem muito? Deus te usa muito. Você não tem nada? Desculpa. Aí complicou. Agora o problema é que tem gente que não quer nada e quer ser um. Como pode isso? Entendeu? Não tem o que oferecer. Não se dedica. Entendeu, pessoal? Não há dedicação. Como é que quer ser usado? Quer ser um. Bom, tem que ter dedicação. Olha, também, Diego, exatamente. Se eu não me qualifiquei para alcançar, exatamente. 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 O que o próprio apóstolo Paulo ensina? Se é ensino, haja dedicação. Dedicação, pessoal. Não tem outro jeito, pessoal, não tem outro segredo. O segredo é estar sentado aqui na sala do IBA, do seminário, é estudar, é ler, comprar livro, é pesquisar, entendeu? É colocar a reflexão para, sabe, se desgastar, é se consumir, é isso aí.
na hora que eu cheguei aqui agora, eu parei lá na nossa livraria para comprar a minha água, o pastor João Batista estava lá. Aí, rapidão, a gente conversando. Aí ele falou assim, pastor Sten, o muito estudar é enfado. Que é o que Salomão fala, né? Lá em Eclesiastes. Né? Ler muitos livros é um enfado e canseira. É verdade. É canseira. Você pega um livro desse aqui, por exemplo, ó, aqui, ó. Entendeu? Olha o tamanho. Entendeu? Só um exemplo que eu estou dando. Olha aqui, ó. Nossa, pastor, tem coisa demais aqui. É verdade. Só tem uma forma de você saber o que tem que ter. Qual é a forma? É verdade. É ler. Aqui, ó. O livro dos livros. O livro mais amado e odiado do mundo. A Bíblia. Só tem uma forma de você conhecer ela. Entendeu? Então não tem jeito, pessoal. Certo? Então, e é o problema da igreja evangélica contemporânea hoje. Entendeu? É o relaxo com relação ao estudo da palavra. É a preguiça. Entendeu? É não gostar de ler. As pessoas não gostam de ler. O brasileiro já tem esse padrão. Né? E quando se trata dos crentes, então, piorou. Piorou. Aí que é mais grave ainda. O povo que não gosta de ler é nós, os crentes. Não lê nem a Bíblia. A revista da escola dominical, por exemplo, tem crente que vai para a escola dominical e ele passa a semana inteira e nunca leu. Só um exemplo que eu estou te dando. Entendeu? Não leu. Então, se não lê, entendeu? Como é que quer evangelizar? Como é que quer pregar? Como é que quer discutir? Debater? Isso aí, até aconteceu comigo na época de faculdade. Tinha uma professora nossa lá que ela dava aula, ela falava assim que ela sempre passava os trabalhos dela relacionados a artigos, né? Então, um artigo cansativo de ler, tudo. Aí, depois que eu formei, alguns que eu sei escrever a TZ, eu falava, não tinha resposta no Google. Você tinha que pegar, pesquisar, achar artigo, ler todinho para você saber aplicar a técnica. Aí eu até mandei para ela, assim, antigamente eu criticava porque eu não gostava de ler. Hoje, eu encontrar respostas, eu tenho que parar na frente, caçar vários artigos, selecionar, ler todos para até chegar no conclusão. E é isso aí. É verdade. A minha avó, pessoal, a minha saudosa avó materna, já está com Cristo. Foi uma grande serva de Deus. Deixa eu falar rapidão aqui. Posso falar, Diego? Pode. Eu tenho que decidir. Olha o peso, pode? Ela era analfabeta. Lá no Ceará, né? Enfim, não tinha acesso a nada. Quando ela aceitou a Cristo, ela era devota do Padre Cícero, aquele pessoal lá. E ela, quando ela se converteu, ela tinha muita sede de conhecer a Bíblia. Ela não sabia ler. Não sabia ler. E aí, o que foi que ela fez? Na região onde eles moravam, o missionário, que era um pastor que passava lá, visitando aquela coisa, passava a cada 3, 4 meses. Não era sempre que passava. Porque era uma região muito difícil. A Caatinga, o interior do Ceará, o acesso era muito complicado. Então ele demorava 3, 4 meses para passar. E ele deu para minha avó uma Bíblia. Uma Bíblia. E minha avó sabia ler. E ela ficava assim, ela pegava a Bíblia e ficava olhando. E para ela era como se não tivesse nada escrito aqui. E aí ela um dia fez uma oração: Senhor, eu não sei, ela falou assim, na oração, eu não sei nem orar, eu não sei qual a palavra certa que eu devo usar. Isso nova convertida. Eu não sei qual orar, não sei qual a palavra que eu devo usar, certo? Mas me ensina a ler. Me ensina a ler. Eu não tenho professor, não tenho escola, não tenho nada. Me ensina a ler. Se o caminho dos crentes, ela dizendo, é o caminho realmente da verdade, então me ensina a ler a tua palavra. Eu quero aprender a ler. 2h30 da madrugada do dia 12 de julho, eu estou dizendo isso porque eu conheci a história, do dia 12 de julho de 1947. Ela acordou com uma voz, chamando pelo nome dela. Carmelita era o nome dela. Carmelita, aquela voz. Ela acordou. E aquela voz disse assim, pega a Bíblia. Ela levantou, foi lá, pegou a Bíblia. Quando abriu a Bíblia, caiu lá no capítulo, abriu a Bíblia no Evangelho de João, né, capítulo de número 16. Não se turbe o vosso coração.
Vocês conhecem esse texto, né? Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar. Ela lia esse texto. Assim, ó. A partir dali passou a ler. Entendeu? Passou a ler. Quando o pastor, tempo depois, passou, ela já estava lendo a Bíblia. O pastor disse, quem te ensinou? Ela disse, Jesus. Jesus me ensinou. Entendeu? Por que eu estou dizendo isso? E aí, ela me dizia assim, quando era viva, ela falava assim, Stênio, quem não sabe ler, mesmo quando você é cego. Você vai andar em algum lugar, você não, como é que você pega um ônibus? Um aviso? Alguma coisa? Você não sabe, você não lê. É como se fosse cego. Entendeu? Então, pessoal, o estudo da palavra traz essa luz, essa iluminação. Entendeu? No meio das trevas que a gente está vivendo aí, né? Amém, pessoal? Amém. Aí nós temos os períodos históricos da teologia, eu só vou citar eles aqui. Você tem o período primitivo, que vai do primeiro século, né, com os apóstolos, e nesse caso aí, Paulo foi o grande mentor, eu acabei de falar isso aqui, né, por excelência, exatamente porque ele sistematizou a teologia cristã, certo? E João foi o último dos apóstolos vivos, vocês sabem disso, né? João foi o último dos apóstolos que andou com Jesus a morrer. Quando João morreu com quase 100 anos de idade, lá na cidade de Éfeso, né? Os demais apóstolos todos já tinham falecido, morrido. Todos eles martirizados, todos. Um sem a cabeça, o outro quebrou as pernas, o outro foi esfolado vivo, o outro foi morto a flechadas, o outro foi apedrejado, o outro, que foi o caso de Filipe, por exemplo, amarraram os pés dele ao cavalo e soltaram o cavalo nas ruas de pedra, né, na cidade, na Etiópia, né, e ele morreu nessas condições. Então, todos morreram assim, martirizados. João foi o único que Roma não conseguiu matar. E tentou, né, tentou por 3 vezes matar João. Sabia disso? Pois é, cara. Tentou matar o velho João. Né? Foram decapitar ele, não conseguiu. A espada do camarada não conseguiu cortar João. Ele ficou com a espada no ar. Assim. Está na história secular. Entendeu? Depois levaram ele numa arena, Diego, para ser devorado por leões. E aí, quando soltou as feras lá, os leões tudo foi em cima dele. Quando chegou, caiu no chão. Foi dormir. Os leões. Deu sono neles. Eles foram dormir. Os leões. Não matou. Depois pegaram ele e jogaram ele num tacho, né, de óleo de baleia, né, fervendo. Os carrascos pondo lenha embaixo, o fogo e o óleo assim, ó. E desceram o velho João, né? Entendeu? A história conta que depois tiraram ele de dentro do tacho de óleo, a roupa dele sequer estava úmida. Seca. Nem cheiro de óleo não tinha. Aí falaram para o imperador romano, na época era o Diocleciano, né, que estava no trono de Roma, falou, o imperador Diocleciano foi quem mandou executar João. Como ele era o último dos apóstolos, então a ideia de Diocleciano era o seguinte, se matar ele, vai debelar a igreja. O movimento perde força. Matou o líder, o movimento perde força. Perde força nada, rapaz. Eles não conhecem o Deus que a gente serve, não é não? Aí o que acontece? Avisaram o imperador, falou, o homem lá não morre não. Ele falou, não morreu não. Então é o seguinte, manda esse homem aí, vamos mandar ele para longe daqui. Aí levaram ele lá para a ilha de Patmos, que vocês conhecem a história. Foi o último lugar de João como vítima de Roma, né? Lá na ilha de Patmos, que era uma ilha prisão, ficava no mar Egeu, e lá ele já tinha 90 e tantos anos já, né? E lá ele ia ficar lá na ilha, jogado para as cobras lá, entendeu? Como é que ia beber água? Você sabe que a água do mar não tem como beber. Vai beber água aonde? Vai comer o quê? Era uma ilha deserta. Vai comer o quê? Vai viver o quê? E aí? Você acha que eles iam deixar João lá com uma bolsinha de um kit de primeiros socorros? Levou ele para morrer. E aí, quando o velho João sai de lá,
Quem sabe que ele imaginou, assim, ele deve ter pensado na sua humanidade, nas suas limitações, né? Vou achar aqui agora. Salvo ele. Não morri da espada, não morri dos leões, não morri do óleo, mas agora chegou o fim mesmo. E aí foi quando ele escuta aquela voz atrás dele, né? Chama ele pelo nome, né? João. Ele olha. E aí quando ele vê, ele descreve lá no capítulo 1 do Apocalipse, né? Eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro eu vi um semelhante ao filho do homem. E ele descreve lá, né? Os olhos como chama de fogo, o cabelo branco como uma branca lã, as vestes mais brilhantes do que o sol, o cinto de ouro puro, os pés como latão reluzente, e da sua boca saiu uma aguda espada, e quando eu vi ele, eu caí como morto. E aí ele veio e me tocou e disse assim: João, levanta, rapaz, ele morreu não. Levanta aí. Eu sou o primeiro, o último, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Resultado, pessoal, resumindo a história, tá? Nós temos aqui o livro do Apocalipse dentro da nossa Bíblia. E o que aconteceu, pastor Estênio, com o velho João? O que aconteceu foi que a história registra que quando levaram outro navio com prisioneiros para lá, quem que eles encontram vivo? O João. Pega o João, leva ele de volta e fala para quem é que estava no poder. O Diocleciano já tinha morrido. Estava o filho dele no poder, Trajano I, imperador romano, no poder. E Trajano era fã de quem? Era admirador de quem? João. Trajano, o sonho do imperador romano era conhecer o velho João. E quando ele retorna, né, está de paz com quem é que está no poder? O Trajano, o filho do Diocleciano. O que Trajano faz? Permite que João vá para Éfeso, que era a igreja que ele pastoreava antes de ser exilado, e lá ele morre. Ele serve a Deus até os seus últimos momentos de vida e morre lá. Está vendo como é bom estudar teologia, gente? Está vendo como quando vocês não vêm para a aula, vocês perdem? É isso aí. Glória a Deus. Está no intervalo já, Diego? Tá, né? Vamos lá tomar um... Mas não tocou, né? Pois é. É que eu estou ouvindo um movimento aqui. Você deve ter esquecido. Se vocês quiserem tomar uma água aí, fica à vontade, tá bom? Depois a gente vai retomar e terminar aqui os cursos. Irmão Claudson, é verdade, concordo contigo, né? Tudo tem que ter uma finalidade, né? Tem que ter uma finalidade. Concordo com você também. Irmão Fabrício colocando aí, né? Muito bem. Essa é a reação normal das pessoas, né? Por isso que o evangelho tem que ser compreendido das pessoas, né? Verdade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, pessoal. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tá na plataforma? Não. Tá aqui. Já identifiquei aqui. É porque o número dela estava fora aqui da tela, mas já identifiquei. Bom, vamos lá então, pessoal. Retomando aqui no nosso esboço. Ponto 2. Você tem o segundo período aí da história, dentro da questão da história da teologia, né? Você tem um período patrístico, que vai do ano 100 ao ano 500, e aqui envolve os doutores da igreja que vieram após Paulo, né? Depois de Paulo. Policarpo, Orígenes, não sei se vocês já ouviram falar desses nomes aqui, né? Policarpo, Orígenes, Irineu, Inácio, Clemente e etc. Né? Esse pessoal aqui, eles vieram logo depois do ministério de Paulo e de João. Por exemplo, esse Policarpo aqui, ó, ele foi discípulo de João. Quando João morreu, lá em Éfeso, conforme eu disse a vocês agora há pouco, quem assumiu a igreja de Éfeso, depois de Paulo, foi o Policarpo.
Entendeu? Foi discípulo de João. Esse homem de Deus aqui foi um grande teólogo da igreja. E ele morreu queimado vivo. Diferentemente do seu pastor, né, que morreu de velhice, ele morreu queimado vivo, né? E quando conta a história que quando amarraram o Policarpo na estaca e foram queimá-lo vivo, o soldado chegou com uma tocha, né, e falou assim: você está preparado para enfrentar o fogo? Ele disse assim: esse fogo aí não me amedronta, esse fogo aí não me queima. Não me queima. Esse fogo aí simplesmente vai me apressar, né, a me encontrar com o meu Senhor em Cristo. Ele morreu com isso, Policarpo. E morreu, e a história conta que ele morreu olhando para nos olhos do seu executor. Né? A história diz que ele não esboçou nenhum grito sequer. Não. Morreu serenamente. Ele era um homem muito sereno, calmo. E ele, na sua morte, morreu assim. Já pensou? Você sendo assado vivo é coisa que você só acredita porque está na história da igreja. Né? História da igreja. Então, hoje em dia a gente dá um trupicão aí e já quer deixar de ser crente, né? O gás acaba em casa, não sou mais crente não. O carro fura o pneu com coisa que o carro não pode furar o pneu, né? A gente já fica bravo, né? Não tem o dinheiro para pagar a conta naquele dia. Não sou crente não. Cadê meu Deus, né? Cadê Deus? Como que a gente é superficial? Como a gente é superficial? Como a fé da gente é... Tem que aceitar Jesus de novo. Tem que aceitar. A gente, Olha, o senhor falou, pregar para mim de novo. Pregar para a irmã de novo, né? Pessoal, a gente tem que aprender, olha só, a gente tem que aprender muito com os nossos irmãos do passado, sabe? Tem que aprender muito com a fé que eles tinham, a convicção que eles tinham. Não é no aspecto, eu não estou me referindo ao aspecto teológico, assim, mas a convicção da fé. Sabe, aquela fé, assim, a prova de fogo mesmo, sabe? Entendeu? É isso aí. Você falou aí, a gente não pode se deixar abater pelas circunstâncias que a gente enfrenta no dia a dia. Como fala um pouco, já sei conviver um pouco, sei conviver com o mundo, e às vezes a gente não sabe, né? Tem a luz medo, a gente é verdade. A gente se desmonta diante das circunstâncias, das dificuldades. É verdade. Eu vou dizer uma coisa aqui, aproveitando aqui a deixa da irmã, a Bíblia aqui. Diego, vou dizer um negócio. A gente tem que ter muito cuidado com algumas orações que a gente faz. Oração. Tá? Algumas coisas. Por exemplo, se você ora e fala, Senhor, me dá graça. Tu acha que essa graça vai vir por meio de quê? Senhor, me dá alegria do teu Espírito Santo. Tu acha que essa alegria vai vir por meio de quê? Senhor, me abre aquela porta de emprego que eu preciso entrar. Tu acha que essa porta vai vir como? Quem você acha que vai estar lá te esperando lá naquela empresa? Só gente que gosta de você? Ô, Senhor, me ensina a pregar a tua palavra. Como é que você acha que isso vai acontecer? Você acha que tu vai chegar lá na igreja lá, ô pastor, me dá um culto de domingo aí que eu quero pregar aqui hoje aqui. Você acha que é assim? Ô Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá paciência para me enfrentar. Como é que tu acha que vai vir essa paciência? Entendeu? Então, as orações da gente, né? Porque esses adjetivos, eles são bons. É maravilhoso. Paciência, alegria. Quem é que não quer? A gente sabe orar. Não é, meu filho? Quem é que não quer? Alegria, Diego. Prosperidade, por exemplo. Ô, Senhor, prospera o meu negócio. Tu acha que essa prosperidade vai vir como? Vai chegar um anjo lá na tua porta lá e falar, ô, meu Senhor, ó, aqui tem essa mala aqui, Jeová vai me entregar. Você recebe, né? Pois é. Ou aqui tem muito dinheiro aqui. Né? Não, essa prosperidade vai vir por meio de muitos desafios. Né? Pastor, talvez o senhor até conhece, o senhor dá um Valls. Oh, Deus, glória a Deus. A cunhada dele, a Kétia, que está passando por um problema de câncer. De quem? Do Valls, tá vendo? Sim, sei. Ela mesma, uns 3 finais de semana, a gente foi medicar ela lá.
Aí ela falou essa questão, ela falou assim, a gente tem que tomar cuidado porque, olha, eu sempre venho pedindo a Deus para não contar o milagre dos outros, mas que eu contasse o meu próprio milagre. E assim, literalmente, ela está passando por um processo, está com câncer, está fazendo raio, mas a força, a fé, aí ela falou, o senhor falou isso, a gente tem que tomar muito cuidado na que a gente pede para outros. E na verdade, Ela pediu para ela ser um milagre. Então, assim, na verdade, a gente conta o milagre do irmão, mas às vezes ela queria contar o meu milagre, só que tem várias formas de ser um milagre. Pessoal, olha, as nossas palavras, escute o que eu vou falar para vocês aqui. Falo como teólogo e como pastor. As nossas palavras, elas possuem um poder enorme diante de Deus. Deus considera cada palavra que falamos em oração. Entendeu? Deus não vai nessa assim, meu filho, tu está falando isso daí, eu não entendi o que você falou, como é que é, será que não? Deus considera cada palavra que a gente fala. E Ele entende a gente. Deus entende a gente. Eu não sei como é que alguém, às vezes, vai orar e fala assim, ô Senhor, lá no Salmo 23, verso 5, fica recitando a Bíblia para Deus. Não precisa disso. Ele conhece a Bíblia. Pode ficar tranquilo que Deus conhece a palavra. Não precisa recitar a Bíblia para ele. Conte a sua necessidade. Fala o que você quer, entendeu? Pode desabafar, soltar o que você tem. Qual é o seu pedido? Entendeu? Pede, bate, como é que é? Pedir, bater e buscar. É isso aí. Deus entende as nossas palavras. Então, quando você ora pedindo alguma coisa, você precisa considerar que aquilo, até chegar na sua mão, tem todo um desdobramento, tem um processo. Vai chegar, com certeza. O milagre chega. A bênção chega, mas tem todo um processo. Aí a irmã fala lá, ó Senhor, eu quero ser o milagre. Como é que você acha que vem isso? Ô Senhor, eu quero um carro. Quero comprar um carro, meu sonho, um carro zero, uma caminhonete. Como é que tu acha que vem isso? Então, tem essas questões que a gente precisa considerar. A gente estuda muito isso quando você estuda teologia da oração, sabia? A gente aprende essas questões todas. Né? Como é... Existem alguns princípios, né? O reino de Deus é regido por princípios. Né? Não é só você chegar assim, ô Senhor, me dá, e Deus fala, então toma, meu filho. Então, não é tão simples assim. Tem princípios. Deus trabalha em cima de duas coisas, para a gente encerrar essa conversa aqui. Entendeu? Deus trabalha em cima de duas coisas, princípios e propósito. Entendeu? Dessas duas coisas. Deus trabalha, Igor, inevitavelmente, meu filho, em cima dessas duas coisas. Princípios e propósito. Deus é um Deus de princípio. Deus é um Deus de propósito. Tudo que Ele faz tem propósito. Entendeu? Tudo que Ele faz. Deus não faz nada assim, sabe, aleatório. Tudo que Ele faz tem propósito. Entendeu? Amém, pessoal? Aí você tem o terceiro período da história, que é o período medieval, vai dos anos 500 a 1500, e nesse período aqui a gente tem alguns teólogos, eu só estou citando alguns teólogos desse período, Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, São Boaventura, Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua e alguns outros teólogos desse período aqui, tá bom? Aí você tem o quinto período, que é o período da reforma, reformista, que vai de 1500 a 1600, né? E nesse período aqui, nós temos alguns teólogos, como, por exemplo, Lutero, Martim Lutero, que é conhecido, Calvino, você tem o Ulrich Zwingli, né? John Knox, certo? E o Arminius, o Jacob Arminius, né? Do qual nós, por exemplo, que somos pentecostais, nós somos arminianos. Todo pentecostal, ele é arminiano, ou pelo menos deve ser, né? Pelo menos deve ser, né? Bom, aí você tem o sexto período, que é o período pós-reforma, depois da reforma, que vai de 1600 a 1700. Nesse período aí, nós temos alguns teólogos aqui, como, por exemplo, John Hooke, Richard Baxter, um grande teólogo, Oliver Cromwell, teólogo lá da Inglaterra, Philip Melanchthon, que foi discípulo de Martim Lutero, né? Esse
teólogo aqui, Jabok Boehme, um teólogo alemão, William Burt Pupel, Soren Kierkegaard, um teólogo dinamarquês, né? John Wesley, esse aqui vocês conhecem ele sopejamente, né? John Wesley, né? Eu não sei se vocês sabiam, rapidão aqui, olha para mim aqui. Quando a gente tem contato com a história de Wesley, a gente normalmente só dá os louros, né, a John, mas a gente se esquece que Deus usou muito o irmão dele, Charles Wesley. Vocês já ouviram falar de Charles Wesley? Pois é, foi um grande teólogo também, porém, o Wesley, o Charles, ele não teve toda a notoriedade que o John, entendeu? O John, porque ele era professor na Universidade de Oxford, né, na Inglaterra, então ele se notabilizou pela vida acadêmica que ele tinha. E o Charles era músico, entendeu? Charles, ele era músico, ele era mais voltado para a área da música, mas Deus usou muito o Charles Wesley, tanto quanto usou o John na palavra. Se você pegar um livro que aborde o avivamento inglês, ou o metodismo, por exemplo, né, em inglês, você vai ver o nome de Charles Wesley, o irmão dele. Ele é uma bênção, um grande músico. Me parece, se eu não estou equivocado, o hino da Inglaterra, que é o hino Deus Salve a Rainha, né, que agora mudou a letra em razão da morte da rainha, agora é God Save the King, né? Deus Salve o Rei. Foi a melodia, foi uma composição de Charles Wesley. Interessante, né? Esse rei sem graça aí. A rainha era gente boa, mas esse rei é muito sem graça. Inclusive, ele deu, vocês viram aí? Foi assinar um documento lá, deu piti lá, a caneta parece que não funcionou. Que mau comportamento, né, pessoal? Você viu o que é, né? Diante das câmeras do mundo inteiro, o cara sabe que o mundo está acompanhando, o cara dá um péssimo exemplo daquele, né? Falta de paciência, né, das coisas, né? Complicado, né? Está só começando. Deixa aí. Mas, enfim, vamos deixar o Charles para lá, que ele governa lá na Inglaterra, Deus abençoe lá. Meu rei não é ele mesmo. Sétimo. Aí você tem o sétimo período, né? Que é o período moderno, que é o nosso hoje, que começou lá em 1700 e, obviamente, que vem até os dias de hoje. Aí é que nós temos alguns teólogos, por exemplo, como Karl Barth, Gordon Clark, Albert Schweitzer, Paul Tillich, Abraham Joshua Heikel, C.S. Lewis, que é conhecido também de muitos de vocês, né? Um grande escritor inglês, C.S. Lewis, John Stott, que também é muito conhecido de vocês, eu penso, né? Gordon Fee, que é um teólogo católico, aliás, desculpe, teólogo pentecostal. Antônio Gilberto, que é um teólogo brasileiro, pastor Antônio Gilberto, né? Que já está com o Senhor. E o pastor Ernesto Nini, que é um teólogo batista, que vocês deveriam conhecer a história desse homem aqui, ó, Ernesto Nini, porque grande parte, Diego, do movimento pentecostal no Brasil se deve muito ao ministério do pastor Toninho, porque ele era batista e Deus usou ele para renovar a igreja batista, entendeu? Ele não fundou a igreja, ele era batista, mas por meio dele nasceu a igreja batista renovada. Você sabe que a batista original é tradicional, né? Não crê no espírito, não crê no pentecostalismo. E Deus usou o pastor Tonini para que ele disse? Para renovar, né, a igreja batista. Por isso que existe a igreja batista renovada hoje. Entendeu? A batista renovada crê nos dons do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas, enfim, isso tudo. Tudo foi trabalho que o pastor Ernesto Nini foi o grande pioneiro nessa área. Tá? Eu penso que a gente deveria conhecer um pouco mais a história desse grande homem de Deus. Ele faleceu em 2018, se não me engano. As bases da teologia. Nós vamos até 9h30, né, Diego? 9h30. Bases da teologia. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 bases da teologia. Primeiro, a revelação. Primeira base, né? Segundo, a tradição. Terceiro, a reflexão teológica. E quarto, as tarefas da igreja. Pois bem, na
base da revelação, nós temos aí, como revelação, a Escritura, que é a Bíblia, né? Cristo, que é a maior revelação de Deus, certo? O Espírito Santo, que foi enviado para nós, que é uma revelação de Deus. E a outra grande revelação de Deus é a igreja, certo? Esses pontos aqui, pessoal, são bases da teologia, né? Por isso que a gente chama aqui, são bases da teologia. A segunda base é a tradição da igreja. O que é tradição? São os documentos teológicos da igreja ao longo dos séculos, né? O que são esses documentos, pessoal? São os documentos que afirmavam, entendeu? Que corroboravam toda a doutrina do cristianismo desde a época do apóstolo Paulo. Por exemplo, eu tenho um livro aqui, ó. Aliás, esses dois livros que eu tenho aqui, só vou mostrar para vocês. História da Literatura Cristã, Augusto Gonzalez. E esse outro aqui, ó, uma breve história das doutrinas cristãs, que é um livro um pouco mais resumido. Dr. Gonzalez é um dos maiores historiadores da igreja cristã vivo hoje. Ele é cubano, naturalizado americano. Ele é o maior historiador da igreja hoje, atualmente. Entendeu? Isso aqui é só alguns dos livros. Ele tem mais de 150 livros, certo? A maior história, o maior compêndio de história da igreja hoje, atualmente, é dele. São 3 volumes, assim. Um calhamaço, assim. Entendeu? E ele trata exatamente disso. Como a igreja, ao longo do tempo, ela foi elaborando esses documentos teológicos e foi fortalecendo a parte doutrinária da igreja. Entendeu? Conforme eu disse para vocês, até na época de Paulo não havia uma teologia pronta. Entendeu? Paulo foi o grande responsável, só que não ficou só nele. Quando Paulo morreu, decapitado por Nero, lá em 64, né, depois de Cristo, quando ele foi decapitado, então, após a morte de Paulo, Deus levantou outros teólogos, outros doutores, conforme a gente leu aqui, essa turma toda aqui. Então, ao longo desses mais de 2000 anos de cristianismo, então a igreja ela elaborou muitos documentos doutrinários, entendeu? O seu credo doutrinário, confissões de fé, muita coisa. E é o que ele conta aqui, por exemplo, nesse livro aqui, ó, entendeu? Então, pessoal, a tradição da igreja é justamente esses documentos que a gente tem hoje, certo? Muita coisa que a igreja tem hoje, define, veio desses documentos, entendeu? Da igreja. O batismo, por exemplo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Veio da igreja. Quem definiu isso? Esses documentos da igreja. Entendeu? A ceia, os 2 elementos da ceia, que simbolizam, né, o corpo e o sangue de Cristo. A gente sabe que foi Cristo que instituiu isso, mas depois de Cristo, né, quem continuou esse tipo de ensino? Os apóstolos. E depois dos apóstolos, os teólogos da igreja. Entendeu, pessoal? Por isso, por exemplo, que a nossa ceia, nós somos consubstancialistas, né? Nós acreditamos que o pão representa o corpo, né? E o vinho, o sangue, diferentemente da tradição católica, que é transubstancialista. Eles acreditam que o vinho é o sangue de Cristo e o pão é o corpo, literalmente. Entendeu? Coisa que nós não concordamos com isso. Então, como é que a gente tem esse tipo de definição? Por meio dos documentos da igreja. Entendeu, pessoal? Então, tudo... E aí você tem um volume de documentos muito grande, né? Porque são mais de 2000 anos de história. Entendeu, pessoal? Então, é muita coisa. Entendeu? Então, mas é interessante, todo teólogo precisa saber. Vocês precisam saber. Viu, pessoal? Aí você tem outra base da teologia, que é a reflexão teológica, né? O pensar, refletir. Né? O que a igreja pensa a respeito de tudo. Entendeu? Pessoal, teologia não é só teoria. Teologia é reflexão. Aliás, existem 3 coisas que compõem a teologia. Cadê o... Aqui. 3 coisas. Rapidão aqui. Vou colocar para vocês aqui. 3 coisas que compõem a teologia. A primeira delas é a teoria, certo? A segunda delas é a reflexão.
reflexão. Vou colocar aqui. Terceiro é a prática. Aqui. Isso aqui é a base da teologia, do estudo teológico. Primeiro, a teoria. Segundo, a reflexão. Terceiro, a prática. Simples. Você quer ser um teólogo? A nossa matéria aqui, prolegômenos, né? Que é a introdução à teologia. Então, você precisa conhecer a teoria, que são as doutrinas, né? Você precisa conhecer a reflexão, o que é? É pensar. Entendeu? Refletir sobre as doutrinas que você está aprendendo, né? E depois a prática. Você tem que praticar. Que teólogo é esse que não conhece a teoria, né? As doutrinas da Bíblia? Entendeu, pessoal? Então não é teólogo. Eu já falei isso aqui, Diego. Posso repetir? Por favor. Se você for contratar um advogado para pleitear uma causa sua, aí tu chega lá e o camarada fala assim, ó, é o seguinte, eu aceito, eu vou pleitear a tua causa, só que eu só fiz 2 anos de direito. O que você acha? Né? Você vai no médico, chega lá, você vai consultar, o médico falou, rapaz, é o seguinte, eu fiz só 1 ano e meio de medicina. O que a irmã faria? Né? Você vai contratar um engenheiro para construir tua casa. O camarada fala assim, ó, é o seguinte, eu só fiz só 2 anos de engenharia. Entendeu? Por que um teólogo tem que ser diferente? Entendeu, pessoal? Por que um pastor tem que ser diferente? Entendeu? Por isso que eu não concordo. Não concordo. Certo? Não concordo com um pastor que não conhece a teologia. Tem que conhecer. Entendeu, pessoal? Não estou dizendo que tem que ser doutor, PhD, entendeu? Isso aí é outra coisa. Entendeu, pessoal? Ele não tem que conhecer o hebraico, o grego, não é isso, não. Mas pelo menos, pessoal, pelo menos o básico precisa. A função pastoral é necessária. Eu, para mim, quer que eu diga uma coisa? Vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer uma coisa. Vocês não ficam chateados comigo, não, gente. Vou dizer uma coisa. Eu já falei aqui na minha igreja, Diego. Eu já falei na minha convenção aqui, a nossa convenção aqui. Por mim, na minha opinião, não se ordenava pastor se não fosse bacharel em teologia. Pastor, para falar. Agora as outras funções não. Diácono, presbítero, essas funções não. Entendeu? Pode fazer um curso básico. Mas ministro, pastor, ministro e pastora tinha que ser bacharel em teologia para mim. Tá? É desse jeito. Entendeu? Olha, a função é uma função nobre. Você vai lidar com gente, com pessoas, você vai lidar com doente, você vai lidar com problema, casais incríveis, você vai lidar com, enfim, E o pastor é tudo, o pastor é filósofo, o pastor é pedreiro, o pastor é motorista, o pastor é psicólogo, o pastor é professor. Né? O pastor tem que ser tudo. E por que não tem que ter formação na área? Ele precisa conhecer a palavra de Deus. Né? Precisa conhecer a teologia, a ciência teológica. Ter estudado, ter passado por um seminário, ter recebido o diploma dele, tudo certinho. Aí depois de diplomado, Diego, aí o cara vai então e é ordenado a ministro. Assim como a presbiteriana, a batista, as igrejas tradicionais fazem isso. Vai na presbiteriana para você ver. O ministro não é ordenado lá sem formação teológica, não, meu filho. Entendeu? Vai na batista, a batista tradicional, né? Não é ordenado ministro sem formação, não. Aí nós na Assembleia de Deus, o camarada dá uns gritinhos aqui, pronto, já é pastor. Entendeu? O cara vai lá no monte, como é que chama aquele monte tadinho? Capuava. Se ele orar lá, pronto, já é pastor. Então eu sou pastora, não, mas não é bem nesse não é bem nesse sentido aqui. Não, e deixa eu contar uma coisa, Diego, por favor, deixa eu falar isso aqui. Deixa eu falar para vocês. Vocês vão ver, essa semana, não, foi semana passada, uma pessoa chegou de mim e falou assim, que foi orar lá no Capoava. Aí, ele estava orando lá, de repente chegou um grupo maior de irmãos. Aí, falou, irmão, vamos orar junto aqui, todo mundo orar junto aqui e tal, que vai acontecer um ato profético aqui. Aí, esse irmão é da nossa igreja. Aí, então tá bom, vamos orar junto e tal.
Qual que é o ato? Nós vamos ordenar 2 pastores aqui. Ordenar 2 pastores aqui. Aí os irmãos ajoelham lá, os irmãos tudo, pôs a mão lá, ó, Senhor, tal. A partir de agora, são pastor. Pronto, saiu de lá, pastor. Ordenou 2 pastores lá no Morro do Capoal. Tá vendo? Só subiu o morro. Foi. Antigamente era mais. Então, se você quiser ser pastor, meu filho, vai lá no Morro do Capoal. Ô, gente, é o seguinte, eu estou rindo aqui, não é desdenhando disso, não. Porque não é o meu perfil zombar. Vocês me conhecem, já sabem. Entendeu? É uma situação que não tem o menor cabimento. Entendeu? Vocês falam cada coisa. Eu já convivi em igrejas assim. Eu já conheci um que se auto-ordenou. Eu já falei a história dele aqui. Eu não vou contar, senão o Diego vai ficar chateado comigo, porque ele já ouviu tantas histórias. Pastor, até o quinto período eu ouvi umas 50 vezes, não? Olha a vida. Então. Depois você pega mais matéria que o senhor. Eu acho que sim. Então é o seguinte, lá vai, toma aí. Eu conheci um que ele se autoconsagrou. Como é que é, meu filho? Os meus sogros, minha filha, moram lá em Rio Verde, né? Os pais da minha esposa. É lá, eu conheci esse irmão. A gente, agora não por conta da saúde da minha mãe, mas antes, quando ela estava melhor, geralmente uma vez por mês a gente ia lá visitar meus sogros, né? Aí eu fui, num mês, encontrei com ele era membro. Aí no outro mês que eu fui, encontrei com ele já era diácono. Aí no outro mês que eu fui, ele já era... Não, eu acho que ele já era evangelista. Aí passou mais um tempinho, esse irmão é vizinho do meu sogro lá, mora lá, esse servo de Deus. Ele é uma pessoa muito simples. Aí, com o passar do tempo, quando eu encontrei com ele, já era pastor. Aí, a última vez que eu fui, no início desse ano lá, ele já era bispo. Aí eu cheguei nele e falei, ô, amado, seguinte, como é que é a sua consagração? Quem te consagrou? Foi ninguém, foi eu mesmo. Eu disse assim, como assim? Como você se consagrou? Não, estava uma vigília na fazenda lá, que ele foi com os irmãos na vigília, e o poder de Deus caiu nessa vigília, e aí eu fiz assim, ó, pus a mão na minha cabeça, eu mesmo me consagrei. Sou bispo. Hã? Presidente. É verdade, Diego. É verdade. Está entendendo, pessoal? Então, assim, descontrações à parte, brincadeiras à parte, o caso é sério. Entendeu? Então, por isso que eu falo para você, pastor, para mim, tem que passar pelo seminário. Essas coisas não acontecem em quem passa pelo seminário. Não acontece não. Porque uma das coisas que o seminário traz na gente, Diego, na nossa vida, é o discernimento das coisas. Se você tem o conhecimento, você tem o discernimento. Você sabe que as coisas de Deus assim, pessoal, tem que ter seriedade, não é? As coisas de Deus são sérias, não é assim. Não é de qualquer forma assim. Tem problema, pastor, consagrar alguém ao pastorado? Não, é bíblico consagrar. Não é? Tem um método, tem uma fórmula, tem uma maneira correta, tem um seminário que a pessoa tem que passar, tem uma... Entendeu, pessoal? Tem. O pastor tem raiz. Tem raiz, exatamente. Entendeu? Se vocês viessem estudar aqui no IBA, né, e soubessem aqui que nós, professores aqui, a gente não tem nem o básico aqui, vocês estudariam conosco? Entendeu, pessoal? Vamos ser sinceros, gente. Entendeu? Vocês não estudariam. Isso é, por exemplo, o pastor está tendo preconceito. Não é isso não. Cada situação no seu devido lugar. Quem estuda, quer estudar numa instituição de peso e com professores qualificados. Correto, gente? E uma das coisas que eu posso dizer a vocês aqui, os professores daqui são qualificados. O mais desqualificado é eu mesmo, entendeu? Então, pessoal, é isso. Como tem no CTCEB por ali, né? Como tem no seminário da Batista aqui, ó, são seminários onde os professores são muito qualificados. Entendeu, pessoal? Você vai fazer uma cirurgia do coração, o médico fala, ó, eu só fiz 2 anos de cardio. Né, meu filho? Você que é da área médica aí. Como é que faz?
Ele parte na hora, porque já tem que ministrar extrema-unção logo, né? A outra base é as tarefas da igreja, né? Tarefas da igreja são a base também da teologia. Que tarefas são essas? São algumas tarefas, pessoal, que a igreja desempenha, como, por exemplo, adoração, unidade, ensino, evangelização. A teologia em comparação a outros elementos importantes. Quais são esses elementos? Eu coloquei vários deles aqui. Por exemplo, a teologia e a prática pastoral, certo? A teologia e a ética comportamental, a teologia e a educação, a teologia e a sociedade, a teologia e a política, a teologia e a cultura, a teologia e a ciência, a teologia e a intelectualidade e a teologia e religiões. Então, isso aqui são elementos com os quais a gente, como teólogo, trabalha. Porque tem gente que pensa, pessoal, olha aqui, rapidão, já estou quase concluindo. Tem gente que pensa que teologia é só para dentro da igreja. Não é. A teologia vai muito além do que simplesmente você trabalhar só dentro da igreja. Entendeu? Ela não se resume só ao ministério pastoral. Hoje o teólogo tem muitas áreas de atuação. Entendeu? E tem teólogo que sequer é crente. Quer ver um exemplo? O Mário Sérgio Cortella, que muitos de vocês conhecem aqui, que é um grande intelectual, não tenha dúvida. O Cortella é um grande intelectual brasileiro. Mas ele é um teólogo que não tem compromisso com a igreja. Entendeu? Ele é um grande teólogo, mas não tem compromisso com o reino de Deus. Entendeu? É o exemplo que eu estou te falando. Como a teologia hoje, ela alcançou assim, níveis tão amplos, que hoje ela não está só mais dentro da igreja, não. Hoje você usa ela para tudo, para política, para cultura, para tudo. Alguém esse dia até me perguntou, pastor, a teologia tem alguma coisa a ver com a música? Eu falei, lógico que sim. Sem dúvida. Né? Todo músico deveria ser um teólogo. Você quer saber? Assim, eles iam compor músicas que adorem a Deus, que exaltem o Senhor, e não essas músicas aí, mesmo músicas gospel, feitas aí de qualquer jeito aí, entendeu? Você escuta algumas músicas gospel aí, parece que você está ouvindo, sei lá, entendeu? Djavan, entendeu? Esse dia minha filha falou, pai, escuta aqui essa música, essa banda aqui americana, e tal. E eu falo inglês, eu conheço inglês, né? E ela, eu ouvi, parece que eu estava ouvindo esse ACDC. Entendeu? Tá tendo um Rock in Rio aí, né? Guns N' Roses e Iron Maiden, essa cambada toda aí. Entendeu? Aí as pessoas trazem isso aqui para dentro da igreja. Só muda a letra. Entendeu? Muda só a roupa. O conteúdo é o mesmo. Entendeu? Dá uma roupagemzinha, coloca umas músicas cristãs que falam de Jesus, que falam de Jesus e tal. Entendeu? Vou falar uma coisa para vocês aqui. Vou falar, Diego. Ó, eu fui... Falar numa rádio agora, que era aí, pelo álcool, eu fui uma vez visitar uma igreja, aí chamaram um conjunto para cantar. Um conjunto de jovens, assim, igual vocês, assim, novinho, bonitinho, assim, igual vocês, assim. Aí, eles falaram, vamos cantar uma música aqui para o Senhor, eu quero dizer que essa música, Deus me deu ela em 2005, o vocalista falando. Tudo bem, quando ele começou. O Senhor é meu pastor e nada me faltar. Eu não sei se eu estava ouvindo uma música evangélica ou estava ouvindo, de repente, o Sepultura. Entendeu? O Iron Maiden. Entendeu? O Motorhead. Entendeu? Aí a letra, simplesmente ele pegou o Salmo 23 e dividiu em refrões, né, no caso. E aí ele fez uma adaptação absolutamente ilógica do ponto de vista teológico. Sem contar, para que fazer aquilo com uma voz? Por que não canta certinho? O Senhor é meu pastor. Entendeu? Por que para que fazer isso? Entendeu, pessoal? Para que fazer? É igual os pregadores, irmão, que vai entregar na sua igreja lá, por exemplo, né? Quando chega lá, quando chega o microfone, pega o microfone lá, o cara muda a voz. Meus irmãos.
Irmão, para que fazer isso? Entendeu? Para que fazer isso com a voz? Não seria melhor você usar a sua voz da forma como Deus te deu, não? Não é melhor? Eu sei que nós pentecostais, já estou terminando aqui, gente. Eu sei que nós pentecostais, a gente é assim, bastante dinâmicos, né? Nós pentecostais, assembleanos, temos essa característica, entendeu? De falar um pouco mais alto, de entonar a voz, entendeu? Mistura com língua estranha, porque a gente recebe a unção de Deus ali, entendeu? Mas tem uns colegas aí que exageram demais, não é? Tem uns aí que deixam a gente surdo, entendeu? Então, assim, é complicado, né? Aí tu pega o Hernando Dias Lopes daquele, presbiteriano, de calvinista, muitos de nós assembleanos não gostamos dele, porque ele é calvinista, né? Aí tu pega um homem daquele ali, senta para ouvir ele, você fica maravilhado. Entendeu? Você fica maravilhado. Eu sei que você já ouviu o pastor Hernando, homem de Deus. Na minha opinião, hoje, um dos melhores pregadores que temos no Brasil. Com todo respeito aos demais servos de Deus, porque Deus usa cada um na forma. Mas o Hernani, irmão, sinceramente. Tá? E é um camarada que tem uma linha teológica absolutamente diferente da minha. Mas ouvir aquele camarada ali, irmão, sabe, depois que eu escuto ele assim, eu quase dou um beijo nele, mostro no santo. Entendeu? Meu Deus do céu, que erudição, profundidade bíblica. Entendeu? Eu estou citando só assim, ele como exemplo. Profundidade bíblica, simplicidade no vocabulário, entendeu? Clareza nas palavras, entendeu? A voz dele, entendeu? Absolutamente agradável de se ouvir, pastor Hernando. Então, isso aí. Em outras palavras, quando a gente ouve, por exemplo, o Hernani, você está ouvindo o Hernani de Lopes. Entendeu? É isso aí. Agora, alguns colegas aí se transformam, né? Se transformam em Drácula, se transformam no exterminador do futuro, entendeu? Quando vai pregar, não é? Oh, meu Deus do céu. A ciência, eu só vou ler isso aqui, a ciência teológica e o estudante da teologia. A diferença entre estudante e estudioso. Vocês sabem essa diferença, pessoal? O que é o estudante? É aquele que está em atividade no seminário, estudando. É o estudante. Só que vocês, daqui a um tempo, quando concluir, vão deixar de ser estudantes. E vão passar a ser estudiosos. Então, o estudioso é aquele que ele continua na prática do estudo, da reflexão. Entendeu? Essa é a diferença. O estudante é só um período, né, enquanto você está aqui. Correto, irmão? Quem estuda teologia pode ser chamado de teólogo? Obviamente que não. Tá certo? Por quê? Dentro do ambiente seminarístico, teólogo se aplica a quem conclui o curso superior com todos os devidos critérios. Entendeu? Então, teólogo é aquele que começa e termina. Tá certo, pessoal? É aquele que tem o diploma, entendeu? Eu estou falando aqui do ponto de vista acadêmico. Né? Ao concluir o seu curso, o teólogo não terminou o seu trabalho, pois continua a fazê-lo sobre outros aspectos, como, por exemplo, na área acadêmica, entendeu? Talvez alguns de vocês aqui querem ser professor na área acadêmica, como eu, por exemplo. Eu estou dizendo isso porque esse foi o meu chamado, né? Então, eu quis ser. Então, é uma área da teologia. A outra área é a área educacional secular, é dar aula nas escolas seculares, né? Nas faculdades seculares aí, certo? Outra área, a área eclesiástica, quer dizer, a área pastoral, ser pastor, conforme eu estava até falando sobre isso. Área social, o teólogo também atua muito em área social, trabalhos sociais, filantropia, né? Trabalhos humanitários, essas áreas assim, né? Comunidades carentes, ribeirinhos, né? Inclusive essa área aqui era muito associada à área de missões, né? Quem estuda missões, você estuda muito essa questão da teologia missional, né? A prática teológica nesses lugares, né? Área literária, aqueles que querem escrever, né? Tem um dom de escrever, enfim, de compor textos, né? O teólogo também atua muito nessa área, né? E, por fim, a área institucional da igreja, ou seja, é a área administrativa, jurídica da igreja. Vocês sabem que a igreja, ela não é só o corpo de Cristo.
Cristo. A igreja também é uma instituição, como qualquer outra, né? Então, a igreja tem a sua parte administrativa, jurídica. Tem o CNPJ, né, tem a parte financeira da igreja, né? Então, tem toda essa parte burocrática que o teólogo pode também atuar nessa parte aí também. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui, concluindo, é que a área do teólogo é bastante vasta. Entendeu, pessoal? Resumindo o que eu falei no começo, teólogo não se resume só à questão da igreja, à questão de ministério pastoral, não. A teologia hoje é um campo muito vasto, que depois que os irmãos, que vocês se formarem, que pegarem os seus respectivos diplomas, vocês podem escolher em qual área vocês podem atuar. Certo? E tem muitos alunos aqui que não têm aptidão no ministério pastoral. Não, pastor, estou estudando só para ter conhecimento. Né? Vale também, não tem problema. Você está investindo em você. Entendeu, pessoal? Não é perder tempo de jeito nenhum. Você está investindo em você. Hoje mesmo, um aluno aqui na parte da manhã falou para mim, pastor, eu não tenho chamada para ser pastora, não tenho vontade de ser professora, eu estou aqui para crescer pessoalmente. Excelente. Entendeu? Excelente. Você está investindo em você. Amém, pessoal? Aliás, o propósito de Deus começa com quem? Começa com quem? Com a gente. Entendeu? Antes de Deus nos usar para os outros, Deus quer primeiro usar você. Amém, pessoal? Tá bom? Antes de você ser bênção para os outros, então, primeiro, o Espírito Santo quer operar, quer fazer toda a obra em você. Amém? É isso aí. Nós vamos encerrar nossos trabalhos. Pessoal, muito obrigado a vocês que estiveram conosco na plataforma. Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Até a próxima semana, querendo Deus. E nós vamos fazer uma oração para a gente encerrar.